Salve, salve, senhoras e senhores. Muito obrigado a todos que estão aqui nos assistindo. Já peço para que deixe o like, se inscreva no nosso canal, deixe aí seu comentário também. Antes de a gente começar a nossa entrevista, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Muito obrigado, SmartPix, por estar conosco nessa temporada, que em breve ela vai se encerrar, mas lógico que ela volta a segunda temporada muito melhor ainda do que essas que a gente já tem gravado. Obrigado, Yeka Kids, por estar sempre com a gente, certo? Yeka Kids fortalecendo sempre a gente aqui. E o Robson com o seu lindo suporte. E também, não esquece, se você não assistiu o Currículo Oculto ainda, só tenho a dizer, espera acabar esse podcast e corre lá para assistir, porque você está perdendo, certo? Beleza? Bom, hoje estou aqui com o doutor Valmir Passos. Gente, palma para ele. Muito obrigado por o senhor ter aceitado vir falar um pouco com essa pessoa que não entende nada do que o senhor vai falar hoje. Por isso que a gente, né? E também estamos gravando, na verdade, esse episódio está saindo em setembro, justamente pela questão de que vocês vão saber em breve. Vocês já viram no título, obviamente, né, o que é. E é um tema muito delicado também, então é um tema que a gente tem que falar, assim, independente se é um podcast cristão ou não, mas principalmente quando é cristão, porque é onde você tem a maior solução, que é Jesus, dos seus problemas. Perfeito. Bom, para começar, todo mundo te conhece como Dr. Valmir, mas não sabe de onde você veio, de onde você nasceu. Eu falo por mim, tá? Onde você estudou, o que você queria ser quando você era criança, se realmente já era ser doutor ou tinha outro sonho. Fique à vontade. Bom, eu queria ser físico nuclear, né? Mas aí minha mãe achou que não era uma boa ideia, né? E ela falou assim, mas você não pensa numa outra área? Então, eu falei, a outra área que eu gosto é ser médico, né? Fazer medicina. Ela falou, então, tudo bem. Aí eu peguei, comecei a estudar, vim aqui para o Major, né? Aí até me lembro do meu professor de física, que via que eu tinha um desempenho legal na física, falou, nossa, você vai fazer física? Eu falei, não, vou ser psiquiatra. Aí ele olhou para mim e falou, que coisa estranha, Tudo a ver, né? Uma coisa Tudo com a a outra. ver, né? Mas aí eu defini, aos 19 anos, que eu seria doutor na minha área antes dos 40 anos, né? E aí, desde então, eu persegui dioturnamente este objetivo, né? E em outubro, o ano anterior, eu fazia 40 anos, parei em março, 40 anos. Com 39 anos, eu fiz meu doutorado. Então, eu consegui alcançar o objetivo de ser doutor antes dos 40 anos. E onde você fez a faculdade? Eu fiz a faculdade em Bragança, depois eu fiz a residência na Santa Casa de São Paulo. Aí eu comecei a dar aula lá como assistente da cadeira. Depois eu fui para a Unicamp. A Unicamp eu fiquei 9 anos lá, até concluir o meu doutorado, né? Depois que eu concluí meu doutorado, eu fui para o Hospital das Clínicas de São Paulo, para a USP, aonde eu pretendia chegar até o pós-doutorado. Mas aí eu tinha filhos para criar, tinha trabalho para fazer, e ficou muito difícil, porque eu tinha que sair muito cedo daqui para chegar lá, tocar consultório, quer dizer, então ficou muito pesado e eu parei no doutorado mesmo. E alguém da família já tinha aí esse lado? Alguém do parente, conhecido, que era médico ou Não. te influenciou? Foi uma questão sua? Minha. Eu decidi fazer psiquiatria. E você é doutorado em qual área da psiquiatria? Eu sou doutor em neurologia. Isso. Tudo que envolve a parte neurológica? Na realidade, eu fui fazer psiquiatria, mestrado em psiquiatria, mas eu fazia autópsia, né? Eu abria cadáver, né? Então, aí o pessoal da psiquiatria me chamou, a secretária falou, escute, por que você não se inscreve na neurologia, que tem mais a ver com você, neuropatologia e coisas assim, né? Aí, então, eu saí da psiquiatria, fui até a neurologia, fui aceito lá, e aí depois eu quis desenvolver uma tese sobre doenças neurogenéticas, neurodegenerativas, né? De base genética, e aí concluí o meu doutorado lá. Então você já mexeu com cadáver. Então, história que você tem para contar... Sim. Eu fazia autópsia, sim. Tem uma historinha rápida?
Hã? de medo? De algum cara, medo? opa, tu, mas não. Sim. Eu me lembro uma vez que queimou a geladeira, né, onde os cadáveres ficam, né? E então eu fui entrar na geladeira porque o técnico me chamou lá, falou: "Vem ver qual é o problema aqui, no motor, tal, né?" Aí eu entrei na geladeira cheia de cadáver e de repente eu senti um cutucão nas minhas costas, É. né? Era a Soninha. Era ela? Era. Mas dentro da geladeira de cadáver? Pois é, o que ela estava fazendo dentro da geladeira de cadáver comigo? Eu pedi para ela ficar lá, né? Ela pegou. Ela entrou? Ela, curiosidade, ela pegou, foi entrando, eu fui entrando. Daqui a pouco eu parei, e alguém postou nas minhas costas. Assim, eu falei, Nesse ué, momento. que será? Né? Aí eu olhei, era ela. Né? E você, na hora que olhou, você falou: você não podia ter me assustado de outra forma, não? Seria mais adequado. Você entrou. Né? Podia ter avisado, Caraca. né? E Mas tudo bem. nessa época que você fazia a autópsia, você chegou a pegar algum caso de suicídio? Suicídio? Não, na realidade, eu não fazia IML, né? Tá. Eu fazia SVO, Serviço de Verificação de Óbito. Então, eu só fazia autópsia de quem morreu por doença, crimes violentos, com facada, tiro, suicídio, tal, como isso aí Crime com participação de terceiros, né? Isso, e como isso aí envolve Instituto Médico Legal, e eu não fazia Instituto Médico Legal, fazia Serviço de Verificação de Óbito, Certo. então aí o meu era outra coisa. Sim. A gente chamou você para falar de um assunto muito delicado, que é o suicídio, né? Sim. Que ele é muito mais falado hoje do que antigamente. Eu não sei se você pode falar isso, mas antigamente não se tratava suicídio como um problema. Talvez tratavam como uma solução dos seus problemas, né? Já ouvi algumas pessoas falando isso, algumas reportagens também. Como que o senhor vê hoje, ao longo do tempo, a questão do suicídio? O suicídio eu vejo como uma evolução tóxica do nosso processo civilizatório. Não é? Eu acho que as situações sociológicas têm muito mais embasamento para discutir isso, porque é uma visão macro do que uma visão micro. Né? O Edwin Schneiderman, que é o pai da suicidologia, ele pensa que, e coloca isso, e descreve isso, como seria fruto de conflitos internos. Né? É algo necessário, mas não suficiente. Agora, o Emile Durkheim, ele coloca isso, não, é macro, é por fora, é a estrutura no qual o indivíduo está imerso. Tanto que quando a pessoa decide finalizar a sua vida, pode ser por questões pessoais, mas pode ser por questões socioeconômicas, pode ser por questões culturais, pode ser por questões religiosas. E hoje não tem como dizer que é mais micro do que macro. Depende muito do caso, né? Eu acho que continua sendo macro. Macro. Tá. Eu estava conversando com a minha psicóloga, que escreveu um texto interessante, e ela mostrou que o sistema atual, o sistema capitalista, a tendência dele é mostrar que você não sabe nada. Né? Então, se você não sabe nada, você precisa de alguém que te dê um suporte. Né? Então, você precisa de um personal trainer para você fazer atividade física. Né? Você precisa de um personal hairstyle para ver se você está com o seu cabelo legal. Você precisa de um personal, sei lá, qualquer coisa para ver se você está dentro, né? Um nutricionista para saber se você está comendo bem. Então, se eu quero saber se eu como bem, eu não sei comer bem. Então, eu preciso ligar para o nutricionista, marcar uma consulta. Então, nós estamos monetizando a insegurança das pessoas. Sim. E a gente percebe que as mães hoje, até a questão de dar uma mamar, ela quer perguntar para a pediatra como é que faz. A melhor forma, qual horário. Isso, ela perdeu o instinto, né? Então, se percebe que as pessoas, a qualquer coisinha, ela quer ligar, sim, mas ele está chorando, né? Aí, então, o que acontece? Liga para o psicólogo dele e diz assim, olha, ele está chorando, o que eu faço agora? Não é? Eu já recebi ligação dizendo assim, o meu filho menor saiu com o meu carro e está bêbado, o que eu faço agora? Tipo... Como se você fosse lá resolver o problema. Pois é, né? Ou ligam para mim e digam, olha, quando ele chegar, você dá uma bronca nele, tá? Eu digo, eu dou uma bronca no seu filho, tá? Ou seja, o filho não é meu. Isso, é seu. Eu terceirizei, porque eu terceirizo a minha responsabilidade para alimentar meu filho, eu terceirizo a minha responsabilidade de cuidar da minha família, eu terceirizo
a estética do meu cabelo, eu terceirizo a estética da minha barba, eu terceirizo E a sua essência vai embora, né? isso. Ou a Não minha interessa mais roupa. nada. Isso, você não sabe nada, então tudo você precisa arrumar um profissional que só sabe aquilo, né? E se você não sabe arrumar o seu guarda-roupa, você chama uma organizer, tá? Tem esse também. Uma Nem organizer sabia. que vai arrumar o seu guarda-roupa para você. Então, se você não sabe arrumar o seu guarda-roupa direito, Se tiver onde arrumar a cama, eu prefiro, porque arrumar a cama é chato. pois é. Então, todas essas coisas, a gente percebe que o capitalismo, como ele quer monetizar tudo, né? Até a fé, né? E se você estiver fora dessa igreja, talvez sua fé não esteja tão legal assim. É. Né? Então, para você ter Compra sua fé, essa água você aqui compra que vai essa te água, dar. isso, que vai, né, fazer isso ou aquilo com você. Então, a gente Certo. percebe que está tudo muito monetizado, as pessoas vivem inseguras, né? Essa insegurança, eles pegam pontos chaves, por exemplo, o medo é um negócio altamente monetizável, né? Então eu digo para você, olha, você mora num lugar perigoso, né? Então o indivíduo ele vai construir uma casa dentro de um ambiente chamado condomínio, onde você tem um porteiro, você tem uma moto andando, apitando lá para atrapalhar seu sono a noite inteira, vai ter cerca elétrica, um monte de câmeras e que vão dificultar você entrar e sair da sua casa, né, para dizer que agora você está seguro, né? Mas a gente sabe, a palavra de Deus é muito clara, né? Se o Senhor Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Mas as pessoas querem se proteger, né? Alguns agora estão comprando armas, né? Porque foi liberado, então ele está agora com um revólver, está com alguma coisa, então ele acha que isso é segurança para ele. Então a gente percebe que todo tipo de insegurança, fragilidade e tal está sendo monetizado e estão surgindo técnicos que auxiliem você a tomar a sua decisão. Então você hoje não consegue nem tomar decisão. Nossa, o que eu faço agora? Ué, liga para o seu advogado. Mas o que eu faço agora? Mas liga para o seu psicólogo. Mas e esse contrato? Não, é para o seu advogado. Mas e esse negócio do meu filho aí? Fala com o psicólogo dele, né? Mas o psicólogo dele não me esclareceu nada. Então liga para o seu, para ver como é que você conversa com ele. E aí, então, você começou... Às vezes o problema não é seu filho, às vezes o problema é você, e você não está sabendo disso. E você está monetizando esse conflito de maneira que ele gere recursos e o mundo capitalista roda assim. Sim. Né? Roda nesse nível. Você tocou num assunto bem interessante, né? Que com a liberação de armas agora. Você acha que qualquer cidadão, mesmo que ele não tenha nenhuma antecedentes criminais, mesmo que ele, conscientemente falando, ele seja uma pessoa normal, vamos dizer assim, não sei se pode citar desse jeito, você acha que o porte de arma para essas pessoas ela é bem aproveitável? Então, se você começa, né, a usar o direito natural, porque assim o Estado ele não tem condições de te defender, né? Porque ele não pode estar nomeando ou delegando um policial para estar sempre perto da sua casa, qualquer coisa aconteça com você, ele está lá pronto a intervir. A polícia é como aquela cavalaria que a gente assistia nos filmes de Bang Bang, ela só chega quando tudo já aconteceu. Então, como não tem uma função de impedir que o mal aconteça, você sempre está vulnerável. Então, assim, eu não deveria ter porte de arma e nem ter arma, mas nem o bandido deveria ter porte de arma ou arma, né? Só que aí nós estamos numa relação desigual e nós estamos tirando o direito natural de um cidadão defender a si mesmo e a sua família. Então, de certo modo, ele tem que ter uma arma dentro da sua casa. E ele, desde que ele seja uma pessoa que tenha condições mental de usar, né? E aí é complicado, né? Porque assim, como é que você faz, né? Saber se a pessoa... Uma coisa é você treinar, uma coisa é na hora da prática, né? Pois é. Porque aí você precisa ver se o cara tem estabilidade mental para, na hora da tensão, né, fazer a coisa certa, né? E sob pressão é uma coisa, né? Em condições normais as pessoas fazem testinhos e tal, mas sob pressão, como é que ela vai reagir? Exato. E às vezes, por questão de pressão, sim, de tantos lados pessoais, sentimentais e econômicos também, muitas pessoas acabam optando em tirar sua própria vida. Que se ela tem uma arma em casa, facilita, né? Não que isso vai impedir, porque se ela quiser se matar, ela toma veneno, ela toma remédio, ela se enforca, ela usa a cordinha
de pendurar as coisas no varal, enfim. Quando ela quer se matar, de fato, ela vai fazer, não é? Só que a arma, ela facilita isso, né? Certo. Então, é óbvio que se você tem uma arma em casa, ela deve estar bem guardada, e se você tem pessoas que têm uma certa vulnerabilidade emocional maior, tem uma certa impulsividade maior, é bom que essa arma fique no cofre sob o controle de alguém mais estável que tenha condições de abrir o cofre, se for necessário, para ser usado. Quer falar alguma coisa? A eutanásia, que foi uma coisa que você passou pra gente, ela é um remédio, assim, a pessoa tome para literal, ela tem uma liberdade de tomar isso para ela querer morrer mesmo? Olha, o grande problema filosófico é saber se vale a pena viver ou continuar vivendo, né? Isso quem colocou foi o Albert Camus, né? Quer dizer, o grande problema é definir se vale a pena continuar vivendo. Muita gente acha que não vale a pena continuar vivendo, né? Alguns países, primeiro a Holanda, ela normatizou, então, a eutanásia. Então, a eutanásia é o tipo de suicídio onde a pessoa ela é mentalmente sã. Tá? Eu estou sofrendo, eu estou envelhecendo, eu não quero passar por isso ou aquilo, então eu decido, ligo para o médico, ele compra, eu assino um termo que estou completamente ciente das minhas... E aí esse médico vai lá e participa, e me aplica as drogas, e eu, então, morro. E pelo país também é uma forma legalizada, então não Na tem... Holanda né? Depois, o outro país foi a Bélgica. A Bélgica, então, ela normatizou a morte, então. Tanto é que para as crianças também, né? Eu vi uma Isso, coisa a Bélgica, depois que ela definiu a eutanásia para os adultos, ela também definiu que é responsabilidade dos pais, se o filho com câncer gritando, certo. se eles autorizarem, pode ser feita eutanásia em crianças. Não é simplesmente chegar e, a grosso modo falando, e perdão quem se sentir incomodado, mas eu não gostei desse meu filho, ele não muda na escola, ele não tem um bom comportamento em casa, eu quero aplicar isso daí. Não. Tem uma série de Aí questões... É homicídio, né? Aí é homicídio já. Quer dizer, se a criança tem uma doença, um câncer, um sofrimento intenso, essa criança, às vezes eu não aguento mais, e chora e grita de dor a noite toda, e você está acompanhando aquilo, não é? Certo. Porque, em primeiro lugar, nós temos que aprender a conviver com o sofrimento alheio. E isso é muito difícil nos dias de hoje, né? Eu me lembro que, certa vez, surgiu uma pessoa me procurando com uma filha que estava chorando e não estava se alimentando bem, né? Chora muito, doutor. Aí eu peguei e disse, bom, por que você chora e não se alimenta? Ela disse, porque eu perdi alguém muito importante na minha vida, né? Então, ela estava experienciando o luto. Então, o luto tem que ser respeitado, né? Mas eu falei, não, ela está de luto, o luto tem que ser respeitado. Aí a família disse, mas nós não aguentamos mais ver ela assim. Eu falei, então, tome um remédio, procure um médico, faça alguma... Vocês, né? Não ela, né? Porque ela tem o direito de chorar a dor dela, né? O luto é uma coisa absolutamente natural. O próprio Cristo vivenciou o luto na morte do seu amigo Lázaro, não é isso? Sim. O próprio Cristo se entristeceu no Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, quando ele se entristeceu profundamente e se angustiou tanto que suou sangue. Então, são fenômenos naturais, né? Do corpo humano, E né? você não pode patologizar isso e monetizar isso, porque daí eu vou começar a ganhar dinheiro com sensações naturais do ser humano, né? Então, precisa tomar isso com muita cautela. Sim. Né? Então, voltando no assunto, a Bélgica normatizou isso, a Suíça também normatizou, então, a eutanásia. Sim. E aí, então, começou-se a fazer o turismo da morte, né? Onde as pessoas iam para a Suíça para se matar, não é? Em praça pública? Assim, praça pública eu digo em lugar Não, aberto ou era um... Não. Sempre em clínicas sofisticadas, em ambientes muito requintados. Chamava-se o médico ia lá, comprava o kit da eutanásia, tem que ser comprado, tem que deixar o seu CRM, seu CPF, tudo, sua vida toda. O médico todo tem que estar registrado, autorizado pelo paciente com um papel que ele autoriza. Mas às vezes o médico pode dizer, tipo, não, acho que
Não sei, o médico pode interferir nessa decisão da pessoa? Se ele falar assim, não, acho que você está reclamando de uma coisa que não é. Então, no caso, o médico ele pode até conversar um tempo com o paciente, assim como o anestesista conversa antes de anestesiar e o cirurgião conversa antes de operar. O cirurgião plástico quer saber, realmente você acha que o seu nariz é um problema? Porque às vezes não é, é psicológico, e aí o nariz nunca vai ficar bom porque ela projeta todas as suas angústias, seus sofrimentos no tal do nariz. Sim. Né? Então, assim, essa é a sua escolha, quais os motivos que levam você a isso? Quando ficar num consenso, dizer realmente eu entendi, e aí, assim, esse médico ele é autorizado, né, a comprar, porque ele tem um registro nacional para exercer a profissão dele. Ele pode se recusar. De repente, alguns médicos, eu não faço isso. Aí outros, por questão de liberdade, né? Então, eu não faço isso. O outro, você fala assim, não, você vai ter que fazer o aborto. Não, eu não vou fazer o aborto. Porque é uma escolha pessoal, Sim. é uma profissão que me permite escolher o que eu vou fazer e o que eu não vou fazer. Eu não posso fazer coisas que são contra a minha própria consciência. Mas se ele está qualificado, se ele foi autorizado pelo governo, se existe o kit, se o indivíduo quer, ele assinou um termo de responsabilidade, deu para o médico entregou lá na farmácia, a farmácia vendeu, está tudo legalizado. Ele chega e executa o que ele tem que fazer. Certo. E no Brasil isso ainda não é permitido? Não, aqui é crime. É crime. É crime não só a pessoa fazer, quanto a pessoa acompanhar e não fazer nada. Né? Mas em outros países isso é tido como uma coisa, tudo bem. Em outros países... E o que acontece no Brasil? Se eu chegar para você assim na sua clínica, não te conheço, não sei quem é você, falar assim, doutor, eu simplesmente não aguento mais minha vida e para mim, não sei se posso falar, eu quero me matar, a morte é a solução, ou dar fim nesses problemas, ou como que é tratado daí? Bom, aqui quando alguém quer se matar, a conduta é a internação. É colocar em um ambiente protegido para que ela se proteja desse ato, e aí ela sofre a intervenção de psicólogos, psiquiatras, tal, medicamento, para ver se eles resolvem essa questão e o caso seja resolvido por aí. O senhor é a favor disso? De ser humano, tanto ser humano não cristão, ser humano cristão, o senhor é a favor de que isso é uma boa escolha, é a melhor escolha e deveria talvez de ser implementado no Brasil? Veja, eu como pessoa, né, não falando como técnico, como pessoa, eu entendo que as pessoas deveriam procurar uma outra saída, né? Mas as pessoas, cada um é responsável por si diante de Deus. Então eu não vou chegar e recriminar ou falar. Cada um vai um dia chegar diante de Deus e vai dar conta do que fez, seja lá do que tenha feito, né? Sim. Então cada um decide o que faz da sua vida. Eu estava vendo um pouco sobre a reportagem que o senhor passou. Suicídio em questão de adolescente jovem. Sim, sim. Tem crescido muito. Sim. E acredito que vai continuar crescendo. Sim. Por conta da evolução da tecnologia, né? A atualização, vai sempre... E justo aquilo que você falou, você não sabe nada, quem Sim. sabe é eu, então... Por que hoje os adolescentes, os jovens, os pré-adolescentes também, eles sempre procuram esse caminho, o suicídio? Então, o que a gente já discutiu é que nós estamos criando uma sociedade tóxica, né? Onde tudo é muito disfuncional, né? Onde o jovem não consegue ter o seu lugar definido dentro da sociedade. Então, esse indivíduo, ele não sabe nada, eles dão um colegial conteudista para ele sai sem profissão nenhuma, sem conhecimento nenhum, né? Aí ele vai ter que prestar um vestibular que é terrível para conseguir, e aí existe uma certa cobrança que se ele não entrar na faculdade... Mas, espera aí, mas ele precisa entrar na faculdade? Porque tem pessoas que se deram muito bem na vida e nunca fizeram faculdade, né? Tem homens que fizeram um curso técnico e que têm a sua própria empresa, que têm uma boa remuneração. Então, a faculdade não é o fim do mundo, né? Mas eles colocam assim, não, mas você tem que entrar na faculdade, né? Você tem que passar na FUVEST, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E aí, se o indivíduo não passa, ele é visto quase como assim, um indivíduo de segunda categoria. E não é isso, não é?
Nós temos que criar ambientes propícios para que os jovens se sintam encaixados dentro da sociedade, aceitos, fazendo parte do processo, né? Ele não é uma pessoa que não sabe nada, é um nem estuda, nem trabalha, é um peso morto, aquela coisa toda, né? Aquela crueldade toda, né? A gente vê muito isso lá no Japão. O Japão está com 500 mil hikikomores, né? E hikikomores são aquelas jovens que se trancam dentro do quarto com o seu tablet, com o seu computador, com o seu celular. E cria sua própria vida ali. Eles ficam naquele mundinho, naquele mundo digital, né? Não tem interação com outras pessoas, né? E aí, de noite, ele sai para levar a roupa suja até a lavanderia, para pôr na máquina, para a mãe lavar. Pegam toda aquela sujeira que eles comeram, põem no lixo, assaltam a geladeira da mãe, levam tudo para o quarto, trancam a porta e só saem quando a mãe e o pai for dormir de novo. Porque eles têm uma certa dificuldade na interação familiar, porque existe uma cobrança muito grande, né? Existe um ditado japonês que diz assim, que o prego que se desprega leva a martelada na cabeça, né? Então, assim, você não pode sair fora da linha. Na minha época, era muito comum o suicídio na adolescência no Japão, porque eles tinham um exame admissional lá, e se você não passasse, você trazia vergonha para a sua família. Então, você não queria trazer humilhação para o seu pai, para a sua mãe, porque às vezes você via que seu pai e sua mãe esforçavam tanto, trabalhavam, lutavam por você, e você ainda ia passar pela vergonha de repetir. Então, todo mundo na cidade, ou na vilinha, ou na aldeia onde morava, olhava o pai e a mãe, tipo assim, olha, tá vendo, seu filho é um fracasso, né? Então, alguns jovens adolescentes acabavam se matando na escola mesmo, se enforcavam no banheiro, para não ter que dar notícia para o pai que repetiu de ano ou que não conseguiu chegar em lugar nenhum. Nossa, então acho que hoje não sei se continua sendo a mesma coisa ou com o avanço da tecnologia meio que quebrou esse paradigma de que o adolescente ou o jovem, mais o jovem, ele é obrigado a fazer uma faculdade. Porque sim, a gente cresce. A gente cresce Sim. ouvindo de que você vai crescer, você vai fazer uma faculdade, você vai se formar na escola, você vai formar na faculdade, vai trabalhar, ter o seu emprego, ter o seu dinheiro, vai se aposentar e é isso. Isso é uma coisa que a gente ouve desde criança, né? E quais são os fatores hoje que eu consigo perceber na vida de uma pessoa que ela tem potencial risco de suicidar? Bom, primeiro é o isolamento social, né? Pessoas com baixa interação social, né? Ou dificuldades no relacionamento social, né? Porque a gente hoje valoriza muito o QI, e o QI não tem muita importância. O que mais importa é o QE, o quociente emocional. Você pode ser muito inteligente, mas não ter estabilidade emocional. E a gente percebe que as pessoas que fazem sucesso são pessoas que são emocionalmente equilibradas, né? E que tem muita gente inteligentíssima que não consegue fazer nada na vida, não consegue sequer ganhar dinheiro suficiente para se manter, né? Então, a gente tem que estimular a questão emocional. Mas o que mais os pais dizem é: ah, mas o meu filho é muito inteligente. Ninguém chega lá e fala: mas meu filho é muito equilibrado emocionalmente, né? Tem um network de amizades, de amigos, de conversa, ele tem um poder de liderança, conversa legal com as pessoas, os amigos, quando tem problema, vêm procurar ele para se aconselhar. Esse valor, ele não é nutrido. Então, a gente mensura o aluno pela prova lá do cursinho, do colégio e tal. Então, não, ele tirou 10, só tira 10. Então, ele é o máximo, né? Mas aí, se ele for emocionalmente desequilibrado, e se o nível de expectativa que a família tem sobre ele for imenso, ele vai se sentir esmagado pela própria inteligência dele, porque ele não se sente emocionalmente apto a interagir, a conversar, né? E aí, então, essa pessoa ela se retrai emocionalmente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele acha que ele já ou tem uma tentativa de suicídio já, ou já se feriu, ou já se cortou, né? Passou uma giletezinha básica no braço, ou tem uma mania de se automutilar, né? Arrancar cabelo, alguma coisa assim que demonstre algum comportamento agressivo contra si mesmo, né? Ou já desenvolveu anorexia,
ou já teve comportamentos, né, que fogem um pouco da normalidade. Outra coisa que ele começar a dizer que não aguenta mais a vida, que não tem mais sentido, que eu não aguento mais isso, ou começar a beber. O alcoolismo é um dos indícios de que a pessoa já está pensando, ele começa, de repente, a consumir muito remédio, ou a beber, ou a usar droga. Então, a gente percebe claramente que são indícios de que a pessoa não está bem e que ela está buscando ajuda, está precisando de ajuda. E aí, então, cabe à família ser continente. Mas como as famílias não sabem absolutamente nada, então elas têm que procurar um psiquiatra, um psicólogo, enfim, procurar alguém para orientá-los, né? Porque não estão sabendo ser família, né? De acolher o doente, acolher o sofrimento, sentar junto, chorar com ele, né? Ou rir com ele, né? Então, isso não é nada, isso é coisa da sua cabeça. Aí, sabe, diminuir o que você está sentindo, né? Isso não é nada, isso eu já passei por isso. Eu já passei, Já passei por isso, isso é tudo bobagem, isso é tudo tontice. Aí, assim, se humilha, você faz pouco da dor do outro, como se a dor do outro tivesse valor, né? Então, isso é muito cruel, muito perverso. Mas fazem, né? Sim. Há pais que dizem para os filhos, você é um caso perdido, eu não sei o que eu faço com você mais, você não tem jeito, né? Então, sabe, sou só pronta, sabe, tudo palavras que denigrem, que abaixam Palavras a autoestima, negativas, né? que, sabe, você não vai dar em nada na vida, sabe, mas não sei o que esperar de você. Bom, eu não espero nada de você, porque você é um caso perdido, né? Então, tudo que vai, sabe, sufocando, diminuindo esse potencial que a pessoa poderia estar manifestando, né? Ou que os pais poderiam criar um ambiente propício para que brotasse todo esse potencial que o filho tem. Mas parece que as famílias não têm tempo para isso, não é? Porque eles têm que colocar o filho na natação, no futebol, tem que colocar o filho no tênis, na academia, no inglês, no piano, no violino, não é? Não sei aonde Encher ele de mais. coisas Isso, de ensinamento, mas não de desde que questão ele fique emocional. longe de mim, ele pode fazer o que ele quiser, né? Bem longe de mim. Mas é Então, fácil, aí a mãe não precisa ficar sendo mãe, né? E o pai não precisa ficar sendo pai, né? Aí o pai chega tarde, a mãe só conta algumas coisas e dá uns pés no ouvido do menino e pronto, né? Mas ele não exerceu a paternidade, o cara não sentou junto, não ouviu, né? Não amou, não se dedicou. Essa mãe também, ela tem que sair cedo, porque afinal de contas manter esse corpinho não é fácil, então ela tem que ir para academia, ela tem que passar na nutricionista, depois ela tem que passar na mulher para fazer as unhas, depois ela tem que passar na cabeleireira para arrumar não sei o quê, depois ela tem que passar no shopping para poder comprar um sapatinho novo, depois ela tem que tomar o chá com uma amiga não sei aonde, e aí assim, a família... É mais a questão do eu Sim. vou me cuidar do que cuidar do meu próprio filho, né? Sim. E engraçado, né? Isso é uma coisa que tem acontecido muito. Uhum. Tem acontecido muito ultimamente. A gente vê que as pessoas têm procurado olhar para si muito, Sim, né? sim. Olhar para si, Você tem dizer que se amar, né? se ama em primeiro lugar. Primeiro, depois o resto, Se você não se ama, como você vai amar o próximo? Exato, Né? isso. Isso é uma coisa que recentemente eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa falou: eu não me amo. Sim, Então como que eu vou amar alguém? sim. Com certeza essa pessoa, ela não tem Espírito Santo, ela não conhece Jesus, então ela não sabe o que é o amor, né? A primeira coisa. Mas como que eu posso, se eu perceber isso, um amigo meu próximo, como que eu começo a perceber que ele está tendo essas atitudes? E qual que é a minha primeira reação? Eu acredito que não tem o passo a passo. Ó, você vai fazer isso, depois você vai fazer isso. Não tem um checklist que você vai fazendo, né? Mas se eu percebo isso e deixo, eu estou correndo um sério risco também de talvez ser preso, porque eu deixei um ato acontecer. Mas qual forma que eu posso abordar? Chegar nele e falar, ó, percebi isso aí, cuidado. A coisa mais importante é você conseguir conquistar o direito de ouvi-lo. Não é? Porque tem pessoas que não são confiáveis. Como é que você vai
qualquer coisa para alguém se essa pessoa não é confiável. Então, assim, quando você conquista o direito de ser um ouvinte dele, você já conseguiu um grande Passo. Né? Você conseguiu conquistar esse direito. Agora ele vai confiar em você e vai conseguir conversar com você. Aí a segunda coisa é você não dizer que absurdo que você está falando. Quer dizer, você negar o outro. Tá? Então, quando ele fala, você faz intervenções e fica interrompendo ele, não deixando ele montar o raciocínio dele. Deixa ele montar o raciocínio dele. Deixa ele explicar as coisas da maneira como ele vê, né, o mundo. Tá bom. E aí sim, né, uma vez que você conquistou o seu direito de ser ouvinte dele, de maneira que você ouviu ele integralmente, sem interrompê-lo, né, sem demonstrar surpresa ou indignação, né, de maneira que você o constranja, né? Aí sim você pode fazer uma intervenção no sentido de estou do teu lado, né? Conte comigo, né? No que eu posso ser útil, né? Porque se você começar a entrar como o dono da verdade, com os dois pés no peito dele, humilhando ele, tá vendo? Você é um coitado, porque eu sei o que fazer e você não sabe, né? Então, assim, se torne necessário a ele, né? Mostre que você está à disposição para ouvir, para sofrer com ele, para chorar com ele. A palavra de Deus diz isso. Você chora com os que choram, né? Então, seja do lado dele. Fala, o que você precisar de mim, eu estou à sua disposição. Conte comigo. Enfim, esse ser continente, né? Ser acolhedor é muito importante, porque ninguém quer ouvir. É aquela coisa, né? Eu pergunto para você, e aí, como é que você está, né? E sai correndo antes que você diga, porque vai que você diga que não está bem, eu vou ter que ficar ouvindo você, né? Então, aí vai ficar complicado para mim. Então, eu já falo e saio correndo, né? Mas o que as pessoas precisam hoje é alguém que as ouça, né? O Jung falou uma coisa há muito tempo, ele disse que o grande problema foi que os padres pararam de fazer as confissões auriculares, porque quando as pessoas sofriam, elas sabiam que podiam ir para a igreja, lá no confessionário, e aí elas ficavam contando, e o padre quieto. E ela falava, parece que ela desabafava. Aí o padre dizia assim, tá bom, vá lá e ore um Pai Nosso e resolvemos o seu problema. Então, esse fato de que tudo que eu falei, de repente eu oro um Pai Nosso e Deus está me ouvindo, e parece que, então, isso alivia um pouco. Mas o que a gente percebe é que as pessoas não têm com quem conversar, né? Sem que seja profissional, né? Com quem que você está conversando? Peraí, mas ele de que linha que ele é? Ele é freudiano, junguiano? Ele vai dar remédio para você? Não, é um amigo, né? Uma pessoa que eu confio, eu quero bem, que chora comigo, que se eu precisar ligar para ele 1h da manhã, ele fica comigo no telefone me ouvindo na minha angústia, mas as pessoas não estão disponíveis para o outro. E a gente não perde tempo com pessoas, a gente investe tempo em pessoas. Então, quando você está ouvindo alguém, você não está perdendo tempo com ela, você está investindo tempo na vida dela. E investir tempo é muito importante. Eu tenho, acho que isso não é todo mundo que sabe, mas eu tive muitos problemas com ansiedades, né? Então não tinha remédio que me controlava, não tinha. E passei por 8 psicólogos, acho que foram com 14 anos, comecei por aí, fui até... E um dia eu estava no psicólogo, o psicólogo chegou para mim e falou assim, posso te falar uma coisa? Você não passou pelo psiquiatra? Não passei pelo psiquiatra, tá. Porque ele falou que se eu for, ele vai dar alta para mim na hora, porque não tem solução. Eles falavam isso. Puxa vida. Eles falavam assim, a injeção no pé é a solução, a injeção de ar no seu pé é a solução. Sim, terrorismo. Então assim, e aí uma vez eu estava falando, e ela virou para mim e falou assim, você já percebeu que você conta os problemas dos outros, não o seu? Você pega o problema dos outros, sim, trata, coloca em você e você se culpa. E outra, você não adianta tomar remédio se você não quiser mudar. A partir daquele momento, eu comecei a perceber que aquela pessoa realmente estava preocupada comigo. Porque eu ia nos lugares, falava o meu problema, ficava 2, 3 meses e falava, vai lá na Água Viva, manda fazer esse remedinho aqui,
Você toma 2 bolinhas, 3 bolinhas antes de dormir e amanhã você vai acordar bem. E quando eu cheguei nessa, ela falou assim, para de tomar tudo. O problema é você. Você não sabe explicar o que você está sentindo e você pega o problema dos outros. Então, a partir daquele momento, eu parei de ter ansiedade, não precisei mais tomar remédio. E essa questão de ouvir foi muito importante porque eu pude começar a falar mais para a psicóloga, ela começou a me ouvir mais. Então, tinha às vezes que eu ia lá, falava, ela falou assim, deu a hora, pode ir embora. É o simples fato de falar. É o simples fato de ter alguém ali, independente seja da área ou não seja. Então, eu vejo muito isso, que realmente quando você precisa de alguém e essa pessoa fica te cortando, é ruim. Sim. Você não devia ter feito isso. Ó, se você tivesse escolhido esse caminho, seria melhor. Mas já foi. Não adianta você falar e se. Minha mãe tem mania de falar se o se andava na frente, tudo seria perfeito. Mesmo porque interromper o outro é uma indelicadeza, né? Você tem que ouvir, o outro formatar as ideias, o pensamento dele. Só depois que você ouviu tudo, que você pode refletir sobre tudo que ele falou, que você pode ponderar as suas palavras e ver se você vai responder de uma forma mais longa ou dizer, não, eu estou do seu lado, te apoiando. E nem sempre você vai ter a solução. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta, né? Abraçar, chorar junto, acabou. Isso, abraçar e chorar junto. E um dos fatores que influenciava eu ter essa ansiedade era a minha família. Minha família sempre foi o fator, né? Hoje, para uma pessoa querer suicidar, qual fator que influencia mais ela? Trabalho, orientação sexual, né? A gente vê que muitos hoje, eles optam, vamos supor, eu quero ser tal jeito e a sociedade não está aceitando, então eu vou me matar. Então, eles colocam que existem vários fatores que levam a isso, né? Então, são os fatores pessoais, conflitos pessoais, né? Separação, o divórcio, né? Ou um lar desestruturado, uma família disfuncional, né? Aí você tem questões também socioeconômicas, um indivíduo que perde a sua empresa, está acostumado a andar com um carro de luxo, almoçar fora todo final de semana, passar as férias na Europa, de repente ele vai na miséria, cheio de dívida, gente na casa dele, o oficial de justiça procurando ele para intimar, para poder pegar um bem dele para garantir o pagamento de funcionários que ele não pagou, enfim. Quer dizer, a vida dele vira de ponta cabeça, e o indivíduo não se sente em condições de dar a volta por cima, né? Então, isso também é um motivo, né? O próprio desemprego, né? A gente percebe que o desemprego nos Estados Unidos é uma causa de suicídio, até razoável, ou também no Japão, né? Aqui não. Né? Aqui a gente está acostumado a ficar desempregado, então aqui não é uma causa de suicídio, né? Pode ser que alguma pessoa que tenha muitos privilégios, de repente ela se vê desempregada, né? E ela não tem estrutura, uma reserva emocional para lidar com aquilo. Você pega, por exemplo, um pai de família que está pagando a sua casa uns 5 mil reais por mês na Caixa Econômica Federal em 30 anos. Aí os filhos vão crescendo, aí ele trocou o carro dele, paga mais uns 4 de parcela, aí são 9, aí tem o IPTU da casa, o plano de saúde da família, às vezes ele paga uns 4, 5 mil. Isso se não mora em condomínio de luxo. Mora em condomínio de luxo, tem que pagar o condomínio, aquela coisa tal, e de repente a criançada vai crescendo, e ele não foi se aprimorando, e vai crescendo, de repente entra na faculdade particular, e aí então ele é chamado a dizer, você foi demitido. Então, assim, como que eu vou me demitir? Né? Porque assim, eu tenho isso para pagar, isso para pagar, isso para pagar, como é que eu vou fazer? Vou tirar meus filhos da faculdade? Vou tirar meus filhos do colégio particular? Vou entregar meu carro, que vergonha? Vou andar a pé na rua? Não é? Como é que eu vou pagar a prestação da minha casa? Vou devolver a minha casa? Vou perder tudo que eu já dei? Aí o cara começa, entendeu? Esse sofrimento intenso, né? Ele vê que ele não pode, não é? Perder o emprego, e às vezes ele suporta situações do emprego que são cruéis até, né? Relações de trabalho assim desumanas,
que o indivíduo chega a ter náusea quando levanta e pensa que vai para o trabalho, porque ele sabe que lá vai sofrer todo tipo de bullying, de crueldade, de assédio, de humilhação, aquele chefe que grita com ele, que humilha ele, que você parece que não aprendeu nada ao tempo que você esteve com um amigo aqui, você é um retardado, você não sei o quê, que isso está tipificado em lei da Previdência, como assédio moral, né? Aí o indivíduo se sente numa situação tão difícil, não sabe o que fazer, aí tem uma opção, né? Ele tentar se autoeliminar. Isso é uma questão econômica, socioeconômica. Mas você também tem a questão religiosa. Você vê quantos daqueles meninos ou meninas bombas, né, que por sua fé, né, por ter uma consciência pura de que ele crê com sinceridade naquilo, né, que ele coloca uma bomba no seu próprio corpo e vai lá e se explode porque entende que vai estar fazendo o melhor, né? Então, aí é uma questão religiosa, ou uma questão de opção também, né? Esse trabalho que eu até dei para você, a referência, foi apresentado lá na Universidade de Coimbra, mostra que os jovens que têm opções sexuais diversas, chamado grupo LGBTQ+, né, são pessoas que têm um nível, uma incidência de suicídio maior, porque eles têm que romper com tudo, romper com a sua biologia, com a sociedade, a pressão da família, né, da escola, enfim, né? Então essas pessoas também são muito vulneráveis ao suicídio, né? Então existe uma possibilidade muito grande, né? Humilhação, constrangimento, né? Você vê que o próprio Saul ele se matou porque quando ele perdeu e ele ia ser humilhado, ia ser judiado pelos adversários, ele simplesmente se jogou em cima da espada dele, né? Uma questão de humilhação, né? Você vê que as causas são múltiplas, né? Eu sou mais adepto da ideia do Durkheim, que é a questão macro, né? A sociedade é tóxica, né? Mas a gente tem que rever algumas coisas. Aí, assim, mas a sociedade, para se rever, a sociedade capitalista, nós temos que baixar o lucro, isso não é impensável, né? Então, nós temos que continuar assim. Então, vamos discutir o seu problema, né, interior, né, os seus conflitos, porque a culpa sempre vai ser sua se você se matar, né? Então, a gente está tirando o foco do social, do estrutural, né, da macroestrutura, e colocando na microestrutura. Tem duas frases interessantes, eu quero ler para você aqui, que eu achei bem... isso aqui é de 1900 e batatinha, né? Mas, assim, para você ver como ele é atual, essas frases, né? Quer ver? Enquanto ele está pegando aí a sua questão da frase, não esquece de deixar o like também, por favor. É um tema muito delicado. Se você tem algum problema com isso, se você percebeu alguém ao seu redor, ou parente, ou procure conversar, ouvir, primeiramente, ouvir ele. Claro, você não é o dono de toda a verdade, então sempre indique ele a uma pessoa da área, certo? Essa frase ela foi dita por um membro do Partido Comunista em 1936. Ele disse isso antes, né? E ele era um comunista que judiavam muito dele. Ele foi 3 vezes expulso do Partido Comunista. Ele devia ser uma ovelha negra, né? E aí, então, o Stalin mandou dar uns tiros nele para ver se encerrava essa conversa dele. E esse indivíduo chama-se Grigori Zinoviev, e ele foi executado por Stalin em 1936. Mas ele achou uma coisa interessante. Ele diz assim, observou que estava testemunhando a disseminação sem precedentes do culto da violência, do sexo, do dinheiro, como um meio de destruir culturas, comunidades, religiões e famílias, por meio de uma síntese tóxica do controle financeiro totalitário e do poder militar onipotente. Ele estava dizendo que um dia ia surgir uma mídia tão poderosa que iria fazer um porno-hub, né, para comercializar o sexo, né,
monetizar o sexo, que ia criar-se ambientes onde nós iríamos destruir as famílias, nós íamos conseguir destruir a fé e a religião, né? Nós íamos conseguir fazer filmes onde o indivíduo chega com uma metralhadora e mata 20, 30, 40 pessoas, e a gente ficar assim atento àqueles filmes, né? De assassinato, que matou, cortou o pescoço, tal, e as pessoas iam salivar com isso, né? E então ele falou assim, mas aí alguém podia perguntar, meu Deus do céu, mas será que nós vamos chegar num mundo onde vai ter filme que vai explodir pessoas, que vai ser gente com metralhadora matando um monte de gente, e carro explodindo e batendo, e aquelas, né? Será que a gente vai chegar nesse mundo? Será que a gente vai chegar nesse mundo onde vai ter filmes onde as mulheres vão ser comercializadas como um produto sexual, né, e vão ser vendidas através de um hub de pornografia? Será que é verdade que vai ter um OnlyFans da vida? Será que é verdade o que ele estava colocando aqui, que nós vamos privilegiar o dinheiro em função do ser humano, né? E que a violência vai ser monetizada, né? E ele parece que ele estava certo, né? Essa síntese tóxica desagregou a sociedade, a família, a religião, né? E hoje parece que tudo está muito sofrido com todas essas percepções. Ele falou isso e foi fuzilado em 1936. Né? Existe um cara também aqui, que é um ateu, eu acho que o Gregório também era ateu, né? Chamado Carl Sagan. Já ouviram falar, né? Não. Carl Sagan era um físico, né, muito famoso nos Estados Unidos. Né? E ele diz assim, isso mais de 25 anos atrás. Nós vamos evoluir para um futuro distópico, né, em que prevalecerá a desinformação, as fake news e a pseudociência, né, levando ao emburrecimento da população e uma celebração da ignorância através da mídia. Então, se vê algumas pessoas que dizem, não, né, eu vejo pseudociência, o cara fala, não, mas eu vi no YouTube. E o cara disse um tratamento, rapaz, que você mistura isto com aquilo, que dá certo, ou você toma tal remédio, ou você faz tal coisa, aí você tem que colocar uma pitadinha de magnésio para tirar a dor. Aí você fala, mas meu Deus do céu, onde apareceu? E ele conta isso como científico, né? Não, porque isso é científico. E muitos aparecem como dizendo, eu sou o doutor X, eu sou o doutor Y, eu falo isso, eu falo aquilo. E às vezes está falando um monte de coisas absurdas que não tem base na ciência. E nós estamos, então, enaltecendo essa imprecisão científica, né? Porque todo o trabalho científico tem que passar pelos seus pares, para que ele possa ser revisado e reproduzível. Se ele não é revisado, não é reproduzível, que ciência é essa? Né? Então, eu crio uma ideia na minha cabeça, meio delirante, eu acho que se a gente tomar, então, azul de metileno, a gente consegue curar o Alzheimer. Tá, mas onde é que você ouviu isso? Qual é a base disso? Né? Então, a gente percebe que está existindo um acúmulo de desinformação, muita fake news, né? A gente não pode confiar mais no que ouve, né? E está se fazendo, então, uma celebração da ignorância, né? Onde as pessoas ficam felizes em falar o que vem na cabeça, né? Sem compromisso nenhum com a verdade. Porque a verdade, como diz, como é que chama aquele Pilatos, né? O que é a verdade? Né? Quer dizer, nós sabemos que a verdade é Cristo, né? Mas eles perguntam, mas o que é a verdade? Né? Sabe lá o que é verdade para você, não é verdade para mim. Então, assim, nós estamos evoluindo por uma autocracia distópica. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua, e nós não concordamos, então, pronto. E a tendência do mundo é sempre caminhar dessa forma. Você precisa dividir para dominar. Porque, assim, se todo mundo tiver uníssono, pensando a mesma coisa, tá? Fica mais difícil. Mas se eu penso uma coisa, você pensa outra, cada um pensa uma coisa diferente, está todo mundo dividido. Então, fica mais fácil criar fake news, fica mais fácil desenvolver pseudociências, pseudo-verdades, e elas passam a ser verdade.
E eu acho que as pessoas hoje preferem acreditar nas pseudo-verdades, porque elas vão de encontro a algumas coisas delas. Então, assim, a pseudo-verdade, ela não me confronta. Não é? Eu posso modificar um pouco, que tá certo também, e eu conto do meu jeito, né? Mudo um pouco, enfim. Então, parece que nós estamos... O Carl Sagan estava certo quando disse Sim. isso há 25 anos atrás, que nós iríamos ter uma enxurrada de fake news, não é? E que íamos ter uma enxurrada de pseudociência. Vide a Covid, quantas neiras se falou nessa Covid, e na política, quantas fake news a gente ouve o dia inteiro, Toda gente hora. mentindo, né? Então, assim, eu já parti do princípio que tudo que eu ouço é mentira, até que eu consiga provar, né? Ou tenha pessoas qualificadas que mostrem, né? Através de estudos, né, que isso é verdade. Então, em princípio, se eu ouvir é mentira. Né? E aí, para ser verdade, é que vão ser os novos 500. Sim. E era assim que eu me cuidava. As pessoas chegavam e falavam assim, vamos fazer tal coisa, e era um que dava descarga de ansiedade em mim, né? Que eu ficava ansioso esperando, é mentira. Tudo que você falar para mim, tudo que você combinar comigo é mentira, não vai acontecer. Uhum. Já caminhando para o final, eu queria falar um pouco bem rápido sobre a depressão. Tá. A depressão, ela é o maior fator para o suicídio, ou ela é simplesmente um nome que foi muito falado? Muitas pessoas acham, eu tô com dor aqui, eu tô com depressão, eu tô triste, tô com depressão. Como que é? Por que as pessoas hoje, tudo que ela sente, ela fala que é depressão? Bom, então precisamos definir o que é tristeza e o que é depressão. A tristeza é um remédio. A depressão é uma doença. Né? A tristeza, ela é necessária para a gente trabalhar a nossa angústia. Tá? Agora, a depressão, ela tem que ter uma base genética, né? Ela é uma reação neuroinflamatória do cérebro, já tem muitos trabalhos mostrando isso. E existe um psiquiatra, ele era o chefe da cadeira de psiquiatria da Universidade de Marseille, na França. Chama-se Arthur Tatossian. E ele dizia assim, que o deprimido ele está tão profundamente mergulhado na sua dor que ele é incapaz de sentir tristeza. Então, o deprimido não sente tristeza. Alguns sentem, mas o deprimido não sente. Né? Então, eu estou triste. Triste é objetal. Triste por quê? Porque meu cachorro morreu, porque meu periquito fugiu, porque minha mulher brigou comigo, porque o meu filho desobedeceu. Quer dizer, ele tem uma causa. Né? A E uma tristeza, causa com tempo determinado, que vai passar em instantes. E a causa, na realidade, a tristeza é um luto. Você vê aqui, Cristo não tinha pecado, mas ele se entristeceu tão profundamente, e se angustiou de forma tão intensa que ele suou sangue. Ora, mas se ele não tinha pecado, então angústia e tristeza não são doenças? Não, porque a tristeza é o modo que eu tenho de trabalhar as minhas angústias. Né? Acontece que os outros não conseguem suportar isso em mim. Você só vive triste. Meu Deus do céu, que coisa incrível você. Quer dizer, eu já venho com os dois pés no peito. Né? Eu não posso vivenciar o meu luto, mas que tanto de luto que você tem? Né? Eu sei das minhas dores. Deixa eu vivenciar a minha dor aqui. Né? Se um cachorro ele leva uma pancada e tal, ele vai num cantinho lá e fica lambendo as feridas dele e ninguém vai perturbar ele. Por que eu não posso ficar num cantinho lambendo as minhas dores? Eu tenho que ficar explicando para o outro. O que você tem, hein? Ontem eu vi você triste. Conta para mim o que é. E eles vão massacrando a pessoa, né? Dão liberdade para ela exercer o direito dela de curtir o luto dela, a tristeza dela. Eu quero elaborar as minhas angústias e quero colocar isso no curso da minha vida. Então, eu vejo a tristeza como uma coisa extremamente útil e benéfica ao ser humano e vejo a depressão como uma doença. Me tiraram da tomada, a tensão na minha cabeça cai, eu não tenho energia, meus pensamentos não conseguem se organizar de forma coerente, eu não consigo planejar, executar, corrigir qualquer proposta, eu não tenho motivação para tirar o meu pijama, para mim tomar banho, para mim escovar o cabelo, para mim escovar meu dente, para tomar o café da manhã, para dizer eu vou fazer isso, eu não tenho.
né? Não tem predisposição Não, a nada. Eu não tenho motivação para nada. Eu tenho uma anedonia total, eu tenho uma avolia total, falta de vontade, nada me interessa, entendeu? Então, assim, E a pessoa sempre procura ficar mais quieta possível no canto dela e... Mas acontece que as pessoas se incomodam com isso. Por que você está quieto aí? O que aconteceu com você? Conta, conta. E aí você, não, deixa quieto. Não, mas conta, eu preciso saber. Às vezes nem é nada, né? Mas precisa infernizar a sua vida. Né? Porque as pessoas querem, de repente, participar desse processo. Mas veja, esse processo é seu. Você tem que cuidar dele. Sua tristeza é sua tristeza. Então você cuida do seu jeito. Bom, acho que é muita coisa, porém a gente resumiu muito também, né? Muito. Eu quero te agradecer muito por tudo que você tem falado aqui. Claro, se a gente fosse falar mais e mais e mais, ia ficar semanas aqui, né? Muito obrigado mesmo por ter aceito esse convite, por ter falado. Queria que você deixasse um recado naquela câmera, essa câmera sua, para as pessoas que estão passando por esse tipo de problema, seja por depressão, seja às vezes por um momento de tristeza, e principalmente para aquelas que pensam e acreditam que o suicídio é o caminho e que acham que isso vai fazer com que as dores delas passem. Bom, tem uma frase que diz assim: aquilo que o homem não conhece, essa coisa não existe para ele. Então, o mundo de cada pessoa tem o tamanho do seu próprio conhecimento. Muitos, então, estão imaginando que o meu problema não tem saída. Vá conversar com alguém qualificado, um psiquiatra, um psicólogo, para que você possa ver o seu problema sob novas perspectivas. Ah, mas eu não queria ir no psiquiatra, no psicólogo. Tá bom, vai falar com o seu pastor, com o seu líder religioso. Né? E converse com ele sobre o assunto. Né? Veja que outras visões ele pode passar do mesmo problema, porque às vezes você não está vendo saída, mas outras pessoas estão. Né? E às vezes, se você for conversar, você vai conseguir perceber que você vai ser acolhido, você é amado, as pessoas têm interesse em cuidar de você, as pessoas querem te ajudar, as pessoas têm uma outra visão que pode te ajudar a, de vez de entender isso como uma coisa sem saída, como um novo caminho, né? Um caminho especial. Né? Que existe um caminho. Com certeza, existe um caminho. Bom, estamos chegando ao fim. Não esquece de deixar o seu like, não esquece de deixar o seu comentário. Se estiver precisando de ajuda, pode contar aqui com a gente, que a IECA está sempre de portas abertas para ajudar. Se quiser ter o contato do Dr. Valmir, chama a gente no direct, que a gente pode passar sim, certo? Pode passar o seu contato para quem estiver precisando. E é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado, Dr. Valmir, por esse bate-papo. Foi muito bom. E em breve a gente bate mais uns papos, certo? Tá bom. Perfeito. É isso, gente. Obrigado. Até mais.